noite, minha gente, meu povo! Chegamos, estamos aqui, esse é o Política de Quinta, chegando aí para você nessa quinta-feira, sejam muito bem-vindos, você que está aí no nosso canal, seja bem-vindo, você que está acompanhando a gente aqui na Rádio Life FM, bem-vindo, bem-vindas! Eu sou a Mari e hoje eu tenho uma convidada super maravilhosa, perfeita, que vai falar com a gente aqui sobre um assunto cada vez mais importante para nós, para nossa sociedade, relevante, que são o quê? As políticas públicas para a sustentabilidade ambiental. E aí você deve estar se perguntando aí, o que eu tenho a ver com isso? O que isso tem a ver com política? Não descola daí que você vai ver só, porque esse tema está super vivo. Com as mudanças climáticas, fofão e fofinha, que vocês estão passando hoje em dia, com os invernos cada vez mais quentes e verões, então nem se fala. Temos visto grandes incêndios em várias regiões no verão, e nem é verão, está tendo incêndio por aí. Os cientistas têm realizado alertas preocupantes, como o aumento da temperatura na média global, gente, que foi de 1,2 graus Celsius, acima dos níveis pré-industriais, hein? E olha só, temos visto o derretimento das geleiras, tem visto aí, que contribuem para a elevação do nível do mar a cerca de 20% desde 1900. E a gente tem visto esses dias aí os mares avançando. Foi lá em Riviera, foi no Rio de Janeiro, em Copacabana, e tem mar invadindo aí as praias de uma loucura, né? Que a gente viu recentemente aí acontecendo. Então, a gente vai falar aqui sobre isso. Há o problema dos microplásticos, é isso mesmo, aquele canudinho, aquele plastiquinho que você joga lá e acha que não vai fazer nada. A extinção da massa da biodiversidade, os desafios é gigante e as políticas públicas são necessárias para a gente enfrentar todos esses desafios. Para entender um pouco sobre esse assunto, a gente tem a honra de receber aqui ela que sabe tudo internacional, tem currículo pesadão, que eu nem consegui pegar aqui, porque é muito pesado, porque ela já estudou fora, já ficou não sei na onde, já fez Harvard e os monte de coisa que ela conhece tudo, uma bióloga sensacional. Eu vou falar com ela, com a Érica Piottini Anceloni, uma especialista nesse tema e vai falar tudo pra gente. Érica, muito obrigado por vir aqui no Política de Quinta falar com a gente, tá aqui com a gente para esse assunto tão importante e tão atual, né, Érica? Verdade, Mari, obrigada. Ó, depois dessa apresentação ficou até vermelha, mais ainda. Obrigada, querida. Espero que seja uma conversa bem legal com você. Obrigada. Ah, vai ser. Ô, Érica, deixa eu falar para você uma coisa. Tem um pessoal que... Tem um pessoal não, tem uma sigla que tem surgido aí no meio... A gente tem visto ela bastante, acho que dentro da parte privada, né? E aí agora a gente tem falado dela um pouco no poder público e a gente não sabe ainda muito o que é isso, porque a sociedade está descobrindo isso, que é a ESG. Eu não vou falar o inglês aqui, porque eu vou deixar para ela falar, porque eu não sou nem boba nem nada, tá? O que significa essa sigla? O que ela é aqui pra gente? Explica pra gente da onde vem isso e o que ela tem a ver com as questões aí de meio ambiente, de sustentabilidade. Onde que a gente pode começar a entender isso? Beleza, Mari. Então, ESG, na verdade, ESG é Environmental, Social and Governance. Então, é meio ambiente, social e governança. Então, na verdade, é uma sigla aí que já está há um tempinho mundialmente sendo cada vez mais forjada, né? Tá. Ela vem muito nessa questão empresarial. Então, quando a gente ouvia um tempo atrás, começando lá, responsabilidades, filantropia, responsabilidade social corporativa, sustentabilidade ambiental corporativa, esse triple bottom line que se falava dentro das empresas, né? Tá. Que era essa questão econômico, social e ambiental, evoluiu para o tal de ESG. Tá. Né? Então, o que acontece? É um movimento mundial. Então, a gente tem, por conta de tudo isso que você falou, dessas catástrofes, né? Essa pressão que o homem faz. E o nosso desenvolvimento desenfreado aqui em cima do planeta tem afetado diretamente, a gente não consegue nem negar, né? Mas que está sendo afetado numa velocidade, assim, superior ao que estava acontecendo antes. Então, a própria ONU tem desenvolvido, né, os países unidos,
nos últimos anos, esses objetivos do desenvolvimento sustentável do milênio, né? Então, hoje a gente fala dos ODS. Então, existe uma pressão para as cidades, para os governos, para todas as organizações e para as empresas se enquadrarem dentro deles. Entendi. Então, antes era... Toda essa parte de responsabilidade social corporativa podia ser entendida como a empresa está querendo fazer um bem para a sociedade, ou está começando a se preocupar com o meio ambiente. Tinha aquela ideia de greenwashing antes, que era assim, eu vou me pintar de verde, fingir que eu estou fazendo coisas de verde para ir ganhando mercado. Tá. Então, antes era uma diferença competitiva das empresas. E agora está virando assim, uma diferença. Quem não se adequa a isso está caindo fora, porque existe essa pressão mundial, né? Não a pressão, o movimento mundial. E existem políticas públicas agora também sendo direcionadas para isso. Então, por exemplo, uma bem próxima que a gente pode perceber é a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Tá. Então, ela obriga que toda empresa destine corretamente os seus resíduos. Então, embalagem, o que é produzido dos seus os dejetos, o que é produzido, né, dos seus produtos, o que é rejeitado, né? Vamos falar isso, dos seus produtos. Então, eles têm que destinar e se adequar a isso. Então, tem todo o movimento que a gente fala de compliance, que são as empresas tendo que se enquadrar dentro das leis. Antes a gente tinha aquelas normas, ainda tem. ISO 9000, ISO 14000, que já falam de coisas ambientais que, tipo, davam um selo para a empresa. Eu tenho essa responsabilidade com os meus trabalhadores, eu tenho essa responsabilidade ambiental. Agora, para além disso, eles têm que cumprir leis ambientais e, para além disso, virou uma questão de marketing e corrida internacional. Sim. Então, assim, é top-down que a gente fala. Grandes corporações, você vê, as políticas de ESG estão vindo lá de cima da matriz e você tem que implementar dentro dos seus países. Então, o ambiental seria você, além de você cumprir com leis ambientais, mas contribuir com a melhoria da qualidade do meio ambiente, ou contribuir, por exemplo, para sequestro de carbono, para redução de emissões de gases de efeito estufa, uma série de coisas. Então, assim, contribuir para diminuir a pressão, né, as problemáticas ambientais que a gente vai gerando e ajudar nas soluções. E o social é isso. Como é que aquela empresa tem uma responsabilidade naquela comunidade onde ela está inserida? Então, como é que eles criam oportunidade de emprego? Como é que eles criam oportunidade de fomento a projetos sociais? Desenvolvimento local, né? Tem bastante isso. Investimento social privado, que a gente fala, né? Entendi. Vai muito nessa área também. E o governance é mais essa ideia, assim, de olhar como que a empresa funciona. Então, assim, não é só a questão de desenvolver o lucro desenfreado. Como é que ela trata a diversidade dentro dela, com os funcionários, como é que é a transparência, como é que é o relacionamento dela com a comunidade. Então, é bem legal. Muito legal, muito legal. Eu aprendi um monte de coisa aí, porque vocês achavam que eu ia conseguir falar esse ESG em inglês, né? Gente, olha o seguinte aqui, Eric, você falou essa parte de sustentabilidade, de cuidado com o meio ambiente. Na verdade, é uma cartilha que a gente já tinha que ter aprendido faz tempo, principalmente sendo o Brasil aí, essa realidade rica que a gente tem dentro dessa questão. Mas tem muita gente ainda, Érica, que pensa o quê? Que o cuidar do meio ambiente... e você falou na questão de marketing, né, que as empresas e às vezes muitas outros setores utilizam, né, o meio ambiente, a sustentabilidade, o meio ambiente como um marketing, mas muita gente ainda acha que o meio ambiente não representa um poder econômico ou de sobrevivência ou de estabilidade para a sociedade. Tem uma frase que as pessoas falam assim: o dia que não puder, o dia que tiver que as pessoas entenderem que o dinheiro não faz oxigênio, não traz essa sobrevivência que a natureza naturalmente produz, aí vão dar importância e seria tarde demais. Então, como que que você me fala se isso faz sentido dentro do que você traz aí no seu currículo do meio ambiente, da importância para a sociedade? Eu acho assim, se a gente olhar das crianças para trás, tem uma coisa...
tem esse desafio de perceber as coisas ainda. Mas as crianças, hoje em dia, na escola, já é uma outra realidade, eu acho. Tem uma outra percepção. A questão ambiental vai muito mais além de jogar o lixo no lixo, essas coisas. Tá. Mas as pessoas ainda se veem... também uma coisa cultural, histórica, que é isso. A gente se desassociou da natureza lá atrás... Tá. Né? Quando a gente passa de ser caçador-coletor para começar a sociedade industrial, comércio, agricultura a gente ainda está lá, né? Ligado, mas depois vai dissociando cada vez mais. Então existe essa ruptura do homem com a natureza. Sim. E com isso a modernidade cada vez mais é isso, o progresso, né? Às vezes o sinônimo do desenvolvimento que é sempre pensar nisso. No desenvolvimento econômico, na urbanização, na industrialização, vai cada vez ficando mais desassociado. Mas o que acontece? Aí que eu acho que também é outra sacada que está acontecendo hoje. Tudo isso que você narrou. As pessoas estão percebendo. A gente está vivendo na pele essa onda de calor terrível desses dias. Sim. Chuvas, ciclones aqui, chuvas devastadoras, as geleiras, a questão do mar. Então, seca na Amazônia, que loucura! Então, assim, é real que a pressão que o homem faz pelas suas atividades, principalmente econômicas e desenvolvimentistas, nesse sentido, assim, de gerar dinheiro, urbanização, a tecnologia a todo custo, o planeta está respondendo. É uma ação e reação. Não é que... né? Não tem como. Então, a Terra tem o que a gente chama de capacidade de suporte, que é assim, de absorver o impacto até um certo ponto. Daqui a pouco, os recursos que são renováveis não vão mais ser renováveis, né? A água não vai ser mais potável, a gente não vai ter mais água potável. E a gente é um organismo vivo, a Terra, e a gente vive de uma maneira dinâmica. Sim. Tudo que a gente faz vai gerando respostas, né? Então, assim... mesmo que as pessoas não acreditem, né? Tinha essa história uns tempos atrás, assim, que aquecimento global, ela balela, era mentira. Isso, não tem como nada, porque tudo isso que a gente tá vendo tem a ver com aquecimento global, tem a ver com com o que a gente tá... com as nossas atividades. Então, assim, é o momento de repensar. Existem muitos movimentos, assim, desde a alimentação, desde você andar, né? Então, assim, que tipo de alimento que você consome, que vai gerar menos impacto ambiental, menos impacto para a fauna, que é mais condizente com a sustentabilidade. Tem o movimento de casas, onde que as pessoas moram. Então, tem muita questão. Como que você planta. Então, eu tô falando, assim, por exemplo, do veganismo, da agrofloresta. E nem precisa então falando, né? Mas tem uma série de movimentos aí pensando de viver diferentes também, né? Alternativas também do mundo capitalista, né? Como é que dentro desse sistema capitalista a gente pode gerar trocas de serviços, algumas coisas que não gerem tanto impacto. Hoje em dia, eu comecei nessa área já faz uns... nem sei contar, Mari. Nem vou contar. Não revela. Não vou revelar, não precisa. Não revela. Mas que eu vejo que evoluiu bastante, assim, sabe? Assim, nos últimos 16 anos, vamos dizer. De como que as pessoas viam essa ideia de sustentabilidade e como que isso acaba sendo no dia a dia, assim, pode ser uma prática do cidadão. Então, está muito mais escancarado e tem muito mais oferta e muito mais grupos e pessoas, assim... fazendo a diferença aí, convidando as pessoas a pensar diferente. Então, eu acho que já é um caminho legal. Inclusive da história do ESG mesmo, das empresas. Não interessa por onde vem a pressão, entendeu? Mas que esteja sendo pensado e feito, porque senão não vai sobrar nada para ninguém. Sendo catastrófico é isso, entendeu? Érica, você foi ótima aí numa situação que você falou, que é o seguinte, olha só, você falou, as pessoas acham que... Agora as pessoas começaram a sentir essa situação climática, essa situação do meio ambiente, essa situação de entender que o meio em que nós vivemos, ele é finito, ele não é infinito. Quer dizer, eu não vou ter água potável minha vida inteira, por anos e anos e anos, se a gente não cuidar, não ter essa renovação, como você falou. Realmente, isso é um fato que as pessoas realmente estão observando e sentindo na pele isso agora. Você, como educadora aí nessa área, porque eu sei que você entende muito sobre essa questão de educação ambiental, o que você sugere, orienta ou aponta para a gente aí que a sociedade, o poder público poderia fazer para que a gente tivesse essa promoção da sustentabilidade no nosso meio? Tem algumas coisas... ou que já vem acontecendo, porque eu acho que algumas coisas
realmente já vem acontecendo no nosso meio aí, né? Lógico que a gente ainda está anos-luz do ideal, mas o que é importante para a gente saber sobre esses cuidados? Legal. Ó, nessa área de educação ambiental, que é uma área super importante, assim, a questão dela dentro da escola, né, uma educação ambiental dentro do núcleo formal é super importante. Então, e é um tema que tem que ser transversal, né? Já tem sido trabalhado assim. E eu percebo hoje, porque eu também sou educadora ambiental, trabalho com crianças de maneira informal, não dentro da escola, às vezes também na escola, mas com outras propostas. E você percebe que as crianças já estão pensando diferente, já estão sendo trabalhadas, né? Mas isso já é uma batalha dentro dessa área de muitos anos aqui dos educadores ambientais e pesquisadores dessa área dentro, né? Então, esse é um caminho importante. Agora, outra coisa que eu acho também super importante é a gente não ser simplista, sabe? Assim, simplório, na verdade, ou superficial. Porque muito tempo é isso. A educação ambiental ficou com essa história assim, jogue o lixo no lixo. Ou, é importante reciclar, né? E, na verdade, a questão é muito mais profunda. Então, assim, é importante que dentro dessas práticas de educação ambiental, onde quer que seja, que a gente consiga fazer em qualquer lugar, é sempre tentar fazer essa conexão do que está acontecendo, entendeu? Como é que as minhas atitudes, eu como indivíduo, podem afetar como um todo a sustentabilidade. Então, as escolhas que eu faço importam, os tipos de ações que eu faço importam, mas entender, Mari, que não é só uma responsabilidade de cada indivíduo. Se eu só separar meu lixo, se eu só fizer isso, tá ótimo. Não, é um problema estrutural. Sim. Né? Que nem a história do racismo. Eu preciso deixar de ser racista, eu preciso entender, olhar isso. Mas é um problema estrutural. Eu sozinha não vou movimentar, eu vou ajudar a mover outras coisas. Então, eu acredito muito que as pessoas entendendo esse movimento, conseguindo pensar, entender melhor como é que as coisas funcionam. Eu consumi isso, o que eu estou ocasionando isso? Se eu dirigir sozinha esse carro, o que eu estou ocasionando? O que eu consumi esse tanto de embalagem? Ou se eu comprar do local, o quanto que eu estou ajudando aquela pessoa, o quanto que eu estou emitindo menos gás carbônico? Tudo isso, ter uma compreensão maior assim, das coisas, eu acho que é o caminho. E aí, quem que vai fazer isso, né? Onde estão esses educadores? Por isso que eu falei que começa na escola, mas tem muito programa. E o que eu acho muito legal é que a própria comunidade tem muita gente já fazendo que puxam outras pessoas também, né? Mas eu acho que e políticas públicas que pudessem abarcar, sei lá, condomínios. Eu gosto também muito dessa ideia, porque a gente pensa só em espaços escolares. Sim. Né? Mas, assim, espaços de bairro, condomínio, porque as pessoas estão cada vez se fechando mais. Então, assim, como é que esse tal condomínio pode pensar ações de sustentabilidade? A gente tem, por exemplo, um dos ODS que eu falei, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. A gente tem cidades sustentáveis. Então, assim, é obrigação também, tem uma série de sugestões que são feitas lá. Dentro das agendas municipais, que eles tenham várias propostas daquilo. Então, o próprio poder público, né, municipal pode propor agendas, vivências, oficinas e hortas comunitárias. Tem uma série de coisas que dá para ser feito, entendeu? Sim. E que eu vejo, pelo menos, assim, dentro das políticas públicas que a gente tem vivenciado na atualidade, que estão realmente mais preocupadas com essa parte. Eu ia justamente citar essa parte de hortas que tem agora, né, dentro de bairros, de locais onde você faz isso. Mas veja só, eu fiquei pensando aqui porque eu assisti um filme uma vez que se chama Okja. Foi por causa dele que eu virei vegetariana. É mesmo? Juro pra você. Pois é, porque eu assisti esse filme e eu fiquei muito impressionada, porque a gente às vezes fala assim, fecha a torneira enquanto você escova o dente, que não sei o que lá. Mas a indústria, a agroindústria principalmente, né, é distoante, né? Se falar de agroindústria e ao mesmo tempo que a indústria do gado, por exemplo, né? Dessa parte tem de desperdício de água, no caso. Né? Então, às vezes, assim... Mas aí eu penso, quando a gente fala... Aí eu já vi gente, inclusive, falar eu vou fechar minha torneira, mas a indústria lá que mata a vaca tá desperdiçando um tantão de água e tal. Mas assim, veja só, se a gente... Lembra aquela história da floresta pegando fogo e que todo mundo correndo e o beija-florzinho voltava a jogar o biquinho dele lá de água?
Cada um tem que fazer a sua parte também. Tem. E aí você falou de educação e eu acho isso super legal, porque na minha época, a educação ambiental, na minha época, gente, agora, tá? Não vem assim nesse papo, não. Na minha época de escola, a gente tinha ciências, e eu aprendia, na parte que falava de meio ambiente, eu aprendia que a planta tinha raiz, caule e folha. Entendeu? Esse era o meio ambiente, e depois falava um pouquinho da situação de gás carbônico e etc. Hoje a gente tem isso um pouco mais visado nas escolas, mas ainda falta muito, né? Ô Mari, mas acho que assim, a sociedade vai ficando mais complexa, né? A gente pensar que há pouco tempo atrás a gente não tinha celular, não, né? Pensar na internet, então vai ficando mais complexo, os problemas vão ficando mais complexos e a educação também tem complexos, ou deixar mais complexo as questões, né? Tipo, então... eu acho que a gente está caminhando melhor para isso, né? Você falou da indústria, assim, por isso que eu tô falando de escolhas. Por exemplo, deixa eu só dar um exemplo para ficar mais claro que você falou da indústria, né? Da indústria, tipo, da agropecuária, então. Para produzir, para um gado, né? Então, para você ter um gado lá, produção, né? Já é esquisito pensando no direito dos animais que está produzindo o animal. Mas você fazer a criação de gados, você precisa antes ter uma área desmatada. Depois você precisa plantar para fazer soja, para fazer ração. Daí tem toda a questão de transgênico, de monocultura, que fica na mão de uns. Um monte de água. O gado tem um dos maiores... Então, tudo isso já gera passivos ambientais. O gado tem essa coisa de excretar o gás metano, que é um gás super poluente e super nocivo para a camada de ozônio. Então, isso, só na produção, né, nessa cultura da agropecuária, já um impacto muito grande, né? Então, entender, quando eu falo das escolhas, é muito mais a fundo mesmo, assim, entender... Não é só o bife que chega no seu pratinho, né? Isso, porque... então, mas ao mesmo tempo que as crianças, eu tô entendendo mais, ainda existe aquela desconexão, que acha que o leite vem da caixinha. Isso. Entendeu? Isso. Então, aí que eu acho que é super importante. E eu trabalho muito nessa área, assim, de sensibilizar as pessoas com vivências, né? Conhecer, entender, estar ali para conservar, para preservar, para se conectar. Eu faço muito esse trabalho com fauna resgatada. Muito. Olha só, aí e você falou sobre a questão do desmatamento, né? Que muitas vezes a gente, quando fala de desmatamento, a gente pensa aí na floresta amazônica, mas uma realidade que eu queria trazer aqui também, fazer esse comparativo com você, é a questão do cerrado. Você falou aí, tá tendo seca lá no Amazonas, e tá tendo, recentemente tivemos aí o sul completamente alagado, aquela situação terrível que passamos, né? E aí, hoje, o cerrado também é uma área muito fragilizada. E há aí o problema do crescimento das cidades. Como que é esse crescimento das cidades? Que engolem aí os biomas. Então, por exemplo, você falou de fauna, flora, tudo que a gente está falando aqui vai meio que englobar aqui nessa questão que eu queria que você falasse. Por quê? Porque a gente começou a construir a rodovia na onde o tucano morava, né? Recentemente, a gente está sabendo que aqui em Campinas não tem mais macaco bugio, por exemplo, não se acha mais, né? E ele é uma referência para inúmeras situações e tal. Então, eu queria que você me falasse aí como que a gente pode pensar em tudo essa problemática com a fauna, com a flora, legal, como que isso afeta a gente hoje, no dia a dia, o que pode, de repente, um governo pensar para ser feito sobre isso. Eu vi recentemente, agora em Campinas, a gente tem construções de passagem de fauna, que é uma coisa que, pelo menos, né, para aliviar, porque de repente, dentro, talvez, do banheiro ou do quartinho do bichinho ali, passou uma estrada, um asfalto, né? Como que é isso? Para as pessoas entenderem como que é que isso engole os biomas aí. Não, você falou do cerrado. O cerrado é uma questão também, só para começar com isso. O cerrado é um problema que, às vezes, ele não ganha tanta... o desmatamento do cerrado, ele não ganha tanta mídia, mas é muito comum. E eu tenho um carinho especial do cerrado. Eu trabalhei 3 anos numa área de cerrado com comunidades no Maranhão e no Tocantins.
E uma área lindíssima, riquíssima, assim, uma biodiversidade maravilhosa e uma resiliência daquela fauna e daquela flora, porque pega fogo. É incrível esse bioma, né? E aí eu fui fazer minha pesquisa de doutorado lá e por 2 anos, assim, cada vez que eu voltava, você via muito cerrado desmatado. Pra quê? Monocultura de eucalipto. Meu pai. Então, assim, crime ambiental na cara e o povo lá, mas assim, impunidade. Então é triste mesmo, tem essa pressão. Mas não é só a história do Cerrado. A gente começou, a história do Brasil tá ligada a isso, né? A toda a devastação da Mata Atlântica aqui. A gente só tem pedacinhos. Né, da nossa costa e o interior que vai entrando. Então, é muito complicado. E isso é um dos grandes problemas que a gente tem de diversas formas. Então, o que acontece? Conforme a gente vai desmatando por diversos motivos, sendo para aproveitamento da madeira, sendo para aproveitar o uso do solo para plantio, e principalmente agora a urbanização, né, a gente vai crescendo em cima das florestas. Então, na região de Campinas, aqui a gente vê vários fragmentos de mata. A gente tem a maior mata urbana aqui do país, que é a Mata de Santa Genebra. Isso, tá? Sim. Mas a gente tem fragmento, que é hoje é uma unidade de conservação, graças a Deus, e os doadores daquela terra. Mas assim, então o que a gente acontece? No meio da cidade, a gente tem fragmentos, o bosque daqui, bosque dali. Que é isso que você falou. Você pega o hábitat do animal e corta, ele picota em todos os lugares. Os animais eles têm aquilo para território, então tem uns que precisam de um espaço maior, eles competem entre si, eles precisam de ter outros parceiros de acasalamento. Tem uma série de questões que afetam ali a questão genética deles. Então, muitos animais, principalmente esses que são territorialistas, que precisam de um espaço maior para buscar outros parceiros para acasalar, por exemplo, que é uma coisa assim, até inata deles, né, instintiva, de espalhar a genética, misturar os genes com outros, não com os irmãos, parentes, assim, né, de outros lugares, e buscar seu alimento, eles vão se aventurar nas cidades. Então, a gente tem muitos casos de atropelamento. Então, Campinas, a gente, aproveitando daqui, né, essa história que você falou da passagem de fauna, a gente estava tendo, em média, uma morte por dia na rodovia ali que passa atrás de Barão Geraldo, em Paulínia. Outras em Souza. Por quê? Esses animais estão seguindo o caminho deles, mas no meio do caminho, que você falou, tem uma estrada, tem uma casa. Então, existe até um movimento de pessoas aqui que tem insistiram com o poder público, com a INDEC, criaram placas para falar de animais silvestres que passam ali, e essas passagens de fauna. Já existe também um movimento muito forte também junto com o pessoal da rodovia ali também, de criar uma passagem de fauna subterrânea, porque essas que a gente está falando que criaram são suspensas. Então você passa ali gambá, sagui, alguma outra espécie de macaco, ouriço, mais os grandes felinos, canídeos, essas coisas, cachorro do mato, gato, os tipos de gatos que a gente tem silvestre, onças. Eles vão passar por baixo e morrem atropelado, entendeu? Então tem essa pressão já sendo feita. E muito forte uma questão que é de também se construir corredores ecológicos. Então, assim, áreas preservadas que vão fazendo o link dessas áreas, né? Mas uma das maiores problemáticas com que eu atuo, e dentro da zona urbana, é isso. O que vai acontecendo? Você vai acabando com o habitat dos animais, né? E tem muito disso. As pessoas também, somente durante o Covid pós, assim, as pessoas quiseram, já que estavam muito tempo dentro de casa, ficar mais perto da natureza. Mas, quando estão lá, também se incomoda com a natureza. Se incomoda com o bicho que vem, se incomoda, então, de novo, aquela dissociação do homem com o ser humano, né? Então, o que acontece? Conforme a gente vai cada vez mais desenvolvendo essa urbanização, ocupando esses espaços de ambientes naturais desses animais, eles também vão cada vez mais. Então, a gente está dividindo o território. Eles vão ou morrer por aí, ou vão sair por aí, tentar achar outros lugares onde pode acontecer muitos acidentes, ou vão começar a ficar perto da gente. Então, a gente tem cada vez mais animais virando animais sinantrópicos, que é o quê? Animais que são acostumados a viver com a presença do homem de boa. Então, por exemplo, a gente já tem, você pensar, formiga, morcego, barata, rato, essas coisas. E agora a gente tem os saguis, agora a gente tem os gambás, né? Então, eu especialmente trabalho muito com resgate e reabilitação dos gambazinhos, dos saruês, porque essa agora, julho, né, e depois esses meses que vão até o final do ano, como a maioria da fauna brasileira é época de reprodução.
por causa do calor, uma época, né, primavera, e aí eles saem por aí em busca de alimentos, né? Então a gente tem muito problema disso. O saruê, o gambazinho, ele é um animal marsupial, ele é parente do canguru. Ele tem a bolsinha, o marsúpio. Os filhotes nascem, migram pra lá e terminam de se desenvolver ali. E as mães lentas, gordonas, cheias de filho na barriga, desesperadas, vão para cidades, para os quintais, atrás de alimento, de fruta na casa das pessoas, nos quintais, ração de gato e cachorro, porque eles comem de tudo. É verdade. E é quando acontece muito acidente. Então, o cachorro pega o bicho, mata, aí fica os filhotes órfãos, eles não sobrevivem. Pessoas têm muito problema de maus tratos ainda por não compreenderem esses animais. Então, pessoas matam a paulada, achando que o animal vai transmitir uma doença, ou que confunde com outra coisa e tem medo, acha que o animal vai atacar. Então, tem muita desinformação que leva a isso. Afogamento, atropelamento. Então, são muitos casos. E aí, vou tomar uma água, que eu tô falando muito. Pode tomar. Mas é para falar um pouco de política pública dessa área. Disso. E você falou essa questão porque as pessoas querem aí mesmo, né? Que o progresso chegue até ela. E aí a gente vê, o progresso realmente chega, porque as pessoas constroem condomínios, supermercados, as necessidades diárias ali do ser humano, e aí a gente faz essa ligação com como substituir isso ou devolver de forma... Eu tenho uma máxima, Érica, eu vou falar aqui para você, porque eu sempre falo, eu sou repetitiva aqui nisso, e eu falo para todo mundo mesmo isso, e eu vou falar de novo, que é assim, ó, tem um ditadinho que fala que o homem perdoa às vezes, Deus perdoa sempre, a natureza nunca. Porque a natureza ela tem a sua majestade, ela faz o seu papel, ela tem a sua importância dentro de onde ela estava. Aliás, ela já estava aqui quando chegamos nós, creio assim eu, né? Porque ela está ali. Então, onde que o poder e a política pública chega para entender um pouco disso, dessa relação nossa de ser humano com essa parte aí, que é isso que eu quero que você fale também pra gente aí, saber um pouquinho sobre isso, como que anda isso hoje, atualmente. Então, existem várias leis ambientais, né, que foram desenvolvidas, então, assim, para preservar áreas de mananciais, áreas de preservação permanente, perto de rios, por exemplo, bioma, várias unidades de conservação em diferentes níveis de poder ser explorada, desde visita educacional até ser produzida ou extraída coisas de lá. Existe já o sistema brasileiro ambiental brasileiro já evoluiu muito, né? O sistema nacional. E aí o que acontece? Mas você vai entendendo que tem algumas lacunas ainda. Então, assim, é isso que eu vou falando, que a coisa vai ficando mais complexa, né? Conforme o ser humano vai ficando mais complexo também nas suas relações, no seu dinamismo de moradia, existe a história do desenvolvimento econômico a todo custo, entendeu? Então, assim, você olha cada vez mais... Desculpa que eu tô usando muito exemplo de Campinas, mas é porque é a nossa realidade aqui que a gente tá pertinho e vê. Se você andar pelas rodovias marginais de Campinas, você vai ver cada vez mais áreas desmatadas, áreas perto de área de proteção permanente, área que era ligada, que faz ligação da Santa Genebrinha, por exemplo, a mata, com a mata de Santa Genebra, que é super importante esse fragmento. Agora tem uma grande propaganda para você, de um desenvolvimento, um empreendimento maravilhoso que vai ser construído lá, alta tecnologia, com altos prédios, altos isso. Então, aí você vê, daí você continua andando ali na rodovia Campinas-Mojimirim, você vai ver um monte de áreas desmatadas com condomínios de altos luxos, que eu falo, meu Deus, quem que tem dinheiro para comprar ainda? Tem muita gente com dinheiro. Então, são condomínios de alto luxo, altamente tecnológicos, e cada vez mais ganhando espaço. O próprio PIDES, que é esse desenvolvimento, o lugar, cada vez mais ganhando espaço desses que poderiam ser de preservação, né? Então, quando eu falo isso, é assim, a especulação mobiliária, né? Quem que tem o poder? Quem que tá mandando ali por trás, entendeu? Então, existe uma pressão, uma resposta da população? Existe, né? Mas então...
eu acho que ainda não é suficiente. Eu acho que nossas questões aqui ainda são muito, assim, voltadas a... Eu acho que a elite, ou quem tem dinheiro, ou quem tá ali por trás, ainda ganha muito em cima do meio ambiente, entendeu? Pensando nessa ideia, assim, de desenvolvimento. A influência é muito grande, então, assim, é complicado. Eu imagino, eu vejo isso, vou te falar isso porque eu moro em uma APA. Para você aí que, de repente, talvez pode saber que uma APA é uma área de proteção ambiental. Isso. Né? Então, depois pode falar também um pouquinho sobre as questões aí de APAs. E exatamente por ser uma APA, ela tem trazido aí uma certa, como que eu gosto de dizer, uma certa interesse pelas pessoas em morar lá, e quem não mora quer visitar, quer ir passear, quer fazer turismo lá, passar pela parte gastronômica de lá, que é muito importante. Agora ninguém sabe a área que eu tô falando aqui, né? Ninguém vai saber onde que eu tô falando. Mas o que acontece? Eu acho que quando você... como pessoa, não é que você não possa ir ou então não deva ir, não isso. Mas quando você chega numa APA, você vai entrar numa área de proteção ambiental. É importante que cada um saiba qual é a responsabilidade minha enquanto ser humano e pertencente a esse lugar, de como me comportar. Qual que é a educação comportamental dentro desse ambiente? Ah, nossa, é triste você falar isso, porque eu costumo ir ali no Rio Jaguari, adoro um pedacinho, tomar um banho de rio em Joaquim Egídio, e o pessoal faz... Ah, é triste. O pessoal faz churrasco na beira da cachoeira, na beira do rio, e deixa o lixo. Então, assim, é muito básico. São coisas básicas mesmo. Tipo assim, existe um lugar preservado por lei, uma área de proteção, que você pode usar para lazer, que você pode usar para explorar algumas coisas. Sim. E é muito básico mesmo. Então, é difícil ainda, Mari. Mas tem outras coisas assim também que a gente vê. Até pessoas que gostam da natureza, que têm... que tem uma consciência ambiental maior, com muita dificuldade, posso voltar um pouquinho nessa pauta da fauna? Claro, claro. De poder lidar com isso. Da fauna estar ali, presente na sua vida, no seu quintal, e ter medo no que fazer. Então, assim, a gente tem um problema nacional, e aqui em Campinas é muito gritante, que é isso, assim, muitos animais, por conta disso tudo que a gente falou, da fragmentação dos seus hábitats, da perda de hábitats, da poluição de rio, porque daí o bicho nem consegue mais tomar água naquele rio, vai ter que ir para outro, vai ter que migrar. Então, eles sofrem um monte de acidentes de atropelamento, e a gente não tem. Então, quando um animal precisa ser resgatado, sofrer um acidente, ou tem um bebezinho órfão, alguma coisa, eles precisam de ser... resgatados e tratados para depois serem reintroduzidos na natureza. Que isso seria um centro de triagem e reabilitação de animais silvestres. E a gente não tem em Campinas. E é absurdo o número de casos por dia. E acaba assim que as pessoas... Eu tô falando isso porque eu acabo exercendo um pouco esse papel. Eu atendo por telefone, em média, 8 pessoas por dia. Olha só. Pra tentar falar assim, olha, aconteceu isso aqui, eu encontrei um pássaro assim, eu encontrei, o que eu faço? Olha, isso porque não é nem seu rolê, né? Não é nem sua função de fazer isso. Né? Não é, mas como eles sabem como eles sabem que eu faço reabilitação de animais silvestres, já vim desse trabalho também lá dos Estados Unidos, e trabalho com educação ambiental sobre isso, então muitas pessoas me conhecem. E principalmente em Barão. Então o que acontece? Eu liguei para tal lugar, para esse órgão público. Esse órgão público me levou para outro. Cada um leva... Liguei para a Polícia Ambiental, liguei para a zoonose. Tentei no... E mesmo esses órgãos ambientais não sabem direito fazer. O bombeiro, eles também ficam nessa. Porque se eles pegaram o bicho, eles estão com a batata quente na mão. Sim. Porque eles não têm para onde levar, entendeu? Sim. Então, é uma outra coisa também que a gente vem batalhando. E você acaba fazendo esse trabalho que eu faço, é um trabalho de voluntário, de formiguinha, que tá ali porque não tem ninguém que faça, de ajudar e conseguir ajudar esses animais. Então, é super importante que os estados, né, uma coisa também do estado ou dos municípios, que criem esses espaços para receber esses animais e que a gente consiga orientar a população. Eu faço esse trabalho de serviço público todo dia, sozinha, no meu anonimato ou do círculo que me conhece. E de uma forma assim, não normatizada, entendeu? É uma loucura. Pois é.
Bom, o Eric, sabe que você falou isso agora aí, e existe uma questão da legislação também, né? Porque o pessoal, eu tive uma experiência na minha casa, que foi o seguinte, um enxame de abelhas, de um porte que eu não sei nem te falar qual era, não sei qual a espécie, no caso. Chegou um enxame e se instalou lá na caixa, no relógio da minha casa lá tal, e ficou... Eu imediatamente eu falei, o quê? Vou ligar para o corpo de bombeiros, né, gente? Porque eu não... Como vamos ficar com essa abelhada aqui agora? Aí liguei pro corpo de bombeiros para fazer lá, ele falou, não, a gente não pode ir para tirar. Você tem que deixar ela vai sair, porque hoje é crime, né? Você mexer nesse tipo de questão por conta da importância da abelha no meio ambiente mesmo. Eu não sabia disso, fiquei ali sem saber meio... Mas depois deu uns 2 horinhas, elas foram embora. Acho que estava atrás da abelha rainha, foi isso que ele falou para mim, que a abelha rainha deve ter pousado lá, enfim e tal. E acho importante que a gente falou aqui sobre a questão de APA, eu vou reforçar porque eu fico batendo nessa tecla toda vez. Entrou numa área de APA, gente, não custa nada. Presta atenção, cara. Pô, leva seu lixo embora, vê o que você está fazendo ali. Ali é o meio ambiente que está protegido. É área de proteção ambiental, É o mínimo, camarada. né, Mari? É o mínimo, né? O mínimo, poxa, pelo amor de Deus, você vai, tira seu lixo, vê ali como que é a situação, as regras, né? E se comporte, pelo amor de Deus, né, meu povo? É isso, Érica. Érica, eu quero te agradecer, viu, meu amor? Olha, adorei essa conversa, acho super importante, a gente precisa ter cada vez mais conscientização aí com as pessoas no meio ambiente, porque é o lugar onde a gente vive, não tem outro, é nesse que nós vamos ficar aqui mesmo, nossas gerações vêm aí, e aí é importante a gente ter um pouquinho de preocupação com aquilo que a natureza nos dá, né? Obrigada, viu? Obrigada, muito obrigada, Mari, adorei. Espero que o pessoal de casa também tenha gostado. Ah, eles adoram, eles adoram. Quero te agradecer muito, viu, Érica? Obrigado mesmo. Pessoal, olha só, a gente está terminando aqui o nosso Política de Quinta. Quero agradecer demais aqui a Rádio Life FM, onde a gente faz essa parceria aqui com eles. Ficamos aqui nesse espaço todas as quinta-feiras, a partir das 19 horas. Quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado por nos acompanhar aqui, por estar aqui com a gente no canal, tá bom? Espero que essa conversa tenha sido esclarecedora, que você tenha entendido aí alguma coisa. Se ficou alguma dúvida, manda aqui pra gente, que a gente também manda pra Érica, tá bom? A gente faz esse canal, essa ponte. Continue conosco na próxima semana, porque tem mais debates sobre a política, porque tudo isso que a gente fala aqui, você acha que não, mas envolve a sua política de relação aí, tá bom? E como sempre, eu quero o quê? Quero ouvir você, tá bom? Nós estamos no YouTube com o nosso canal, todas as quinta-feiras, a partir das 19 horas. E estamos no Spotify, meu querido. Põe aí no seu ouvido, vai ouvindo a gente aí, que eu vou falando para você, você vai curtindo, falando, ouvindo, que a gente tem um monte de coisa legal para te informar. E a gente tá aqui ao vivo na Rádio Life FM. É só baixar o aplicativo da rádio aí que você ouve a gente também. E estamos no Instagram, no Política de Quinta. Vai lá, @Política de Quinta, segue a gente, curte a gente lá e vê o que rola com a gente aqui quando a gente não tá no ar, tá bom? Deixa seu comentário aqui embaixo, ó. O que você achou desse programa? Gostou? Fala aí, tem sugestão? Quer saber? Tem algum tema que você gostaria de ver aqui no Política de Quinta? Cola aqui. Vai lá, deixa seu comentário que a gente quer saber. E não se esqueça, tá vendo esse sininho aqui embaixo? Meu amor, clica lá para você receber aí as notificações nossas que sobem com os novos episódios e você fica aí com os episódios de primeira mão já no seu celular. E não deixe de curtir no nosso Instagram, tá bom? Olha só, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer muito vocês. Até a próxima quinta-feira aqui no Política de Quinta. Boa noite, tamo junto!